Doctor Entrevista de hoje, eu recebo o prefeito de Caratinga, Marco Antônio Junqueira, e neste momento nós vamos conversar e ele explicar algumas ações que estão sendo tomadas, e que refletem diretamente no desenvolvimento de Caratinga. Obrigado, prefeito, pela sua participação. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Doctor Entrevista. E eu que agradeço a oportunidade por estar aqui explicando para a sociedade de Caratinga o que está acontecendo hoje na nossa administração. Seja muito bem-vindo, prefeito. E como ele disse, dessas mudanças que estão acontecendo, e nós vamos começar a falar de um assunto que está sendo destaque nesta semana em Caratinga. Nós vamos começar, prefeito, falando sobre uma iniciativa, uma atitude que o senhor adotou nesta semana referente às secretarias. Essa atitude é um reflexo do que vem acontecendo no nosso país em questão da crise econômica? Com certeza. A gente tem que dizer isso à sociedade, que essas medidas nos cargos em comissão, que são 244 cargos, mas na verdade ocupadas por 183, porque nós temos uma lei que nós fomos aprovados pela Câmara, que 25% desses cargos têm que ser cargos de funcionários efetivos. Então eu tenho nesse mundo de 2.500 funcionários, 183 cargos políticos em comissão, que são os companheiros que vêm no eixo da administração. E a gente já tem, há pouco tempo, reduzido isso, não tem publicizado isso, mas a primeira medida, quando você encontra uma crise econômica, que você começa a bater na lei de responsabilidade fiscal, passando de 54% da arrecadação em pagamentos a funcionalismo, você começa a cortar nos cargos políticos. Depois você vai para os contratados e depois você vai na gratificação. Então, como a gente não quer chegar nesse ponto de tirar gratificações de funcionários, que na verdade em nossa cidade se transformou em salário, porque as gratificações elas deveriam ser uma análise mensal, se você desenvolve um trabalho diferente eu te gratifico, mês que vem eu tiro, e que devia ser dinâmico. Em nossa cidade, foi criado pelo seu Dário isso, ela se transformou em salário, todo mundo colocou isso no orçamento familiar, e você tirar, o impacto é muito grande. Então, nós começamos primeiro pelos comissionados e agora nos contratados. Então as pessoas estão polemizando, que estão saindo agentes, professores, motoristas contratados, mas os cargos políticos já foram afetados anteriormente. E eu agora estou partindo junto com essa atitude com o staff maior, que é o secretariado. Eu preciso dos companheiros com inteligência, com a capacidade, com a fidelidade política me assessorando. Mas eles entenderam que tem que ter o gesto deles também. E então a gente está reduzindo de 4 a 5 secretarias, nós fechamos essa semana, vamos publicizar isso, eu gostaria de preservar os nomes, porque eles que se manifestaram, todos, 100% deles, se colocaram à disposição nesse intuito e me deram liberdade de escolher qual fica e qual ocupa outro espaço ou sai, que a minha vontade não é removê-los, é colocá-los num setor de gratificações de cargos mais abaixo, mas que eles possam continuar me assessorando, porque a prefeitura com 90 mil habitantes, com 90% da população usando os serviços públicos, a gente precisa dos companheiros políticos nos ajudando no gerenciamento. Mas eu já reduzi bastante. Eu tenho uma filosofia, porque eu fui funcionário público durante 8 anos na minha vida, depois eu fui a departamento odontológico, depois eu fui para secretarias, depois eu fui a vice-prefeito, então eu conheço todo o degrau da hierarquia administrativa. E eu entendo que o funcionalismo efetivo, ele que executa tudo que nós, homens públicos, sonhamos ou projetamos. E se ele não estiver estimulado, se ele não estiver preparado, se ele não estiver com garra, nada disso funciona. Então a gente tem que valorizá-los. E eu então procuro trazer para a administração, tanto é que eu tenho 3 secretários que são funcionários de carreira. Quer dizer, isso é um gesto que eu falo que minha gestão ela tem sido muito mais para os gestos. Me perguntaram qual a grande obra que eu quero fazer. É muito difícil, depende do momento econômico, que por exemplo agora está péssimo, mas se eu pegasse uma época melhor, talvez eu pudesse fazer mais. Então eu sempre disse que minha grande obra como público é mudar a forma de gerenciamento. E isso é muito difícil, porque a resistência começa de dentro. Como você coloca uma funcionária que é de carreira e não nos ajudou politicamente? Eu falo, mas ela tem a capacidade técnica de desenvolver esse trabalho. Quer dizer, não, você tem que colocar político, outro não, tem que colocar técnico, outro não, tem que colocar político e técnico. Então, esse tipo de interferência que acontece comigo, porque eu dou liberdade a isso, porque eu não ganhei política sozinho, isso atrapalha um pouco o meu discurso de palanque, porque eu sempre disse que eu queria mudar a forma de gerenciar a cidade. Então, eu fiz uma análise pessoal quando deflagrou com a análise
financeira. Falei, agora é hora de eu tomar atitude, que eu fui sucumbindo ao longo do tempo de tomar as atitudes técnicas que eu gostaria de tomar. Porque eu falava poder pelo poder, poder pelo poder. Muitas pessoas entram na gestão e querem continuar. É por isso que eu falava que eu sempre fui contra a reeleição, não dizendo que não quero dizer que não vai tentar reeleger, mas esse processo faz com que o homem público ele faça ações apenas políticas. E algumas medidas que são importantes a médio e longo prazo, ele tem que tomar agora. E às vezes ele não tem coragem de fazê-la porque ele vai perder agora, mas mais na frente ele vai ser reconhecido. Então hoje, o que eu faço hoje, a partir desse mês de julho, e tem feito, que agora está publicizando mais, mas eu tenho tomado isso tudo, é cortar na própria carne, é ter o rigor administrativo, não fazer obras políticas, é fazer obras que tenham eficiência, é fazer parceria, dividir responsabilidade, é publicizar mais o que eu estou fazendo. Então, eu comecei a tomar uma atitude de que eu falava no palanque, que as pessoas esperavam isso de mim. E durante a minha gestão, eu fiquei o mesmo. Entrei no esquema, fiquei o mesmo, me desculpando, mantendo alguns cargos, não tendo a coragem de fazer os cortes que tem que ser feito, então agora eu tenho que fazer. Eu acho que talvez a questão econômica que o país encontra me obrigou a fazer aquilo que eu tinha me comprometido. Então, nós vamos mudar a reforma administrativa, vamos arrojar a prefeitura, vamos fazer aquilo que pode, vamos cobrar das pessoas o que elas são responsáveis por fazer, porque tem muita coisa que o serviço público faz que o cidadão que é responsável, mas antipaticamente não pode fazer. Por exemplo, eu não quero levar assunto nisso, a coleta do resíduo hospitalar, que não é de responsabilidade do município e que sempre foi feita e que nos custa hoje de 20 a 30 mil reais por mês, e que a gente tem que devolver àquele que produz esse lixo a responsabilidade. Então são atitudes das nossas calçadas, que é responsabilidade daquele proprietário e não da prefeitura, porque tempos passados um outro prefeito fizeram a reforma, não, hoje eu tenho que cobrar a calçada que não está adequada. Então são atitudes antipáticas, mas que devem ser colocadas no momento certo. Eu estou com coragem de fazer isso agora porque eu cheguei num momento econômico que não dá mais. Então, ao tempo as pessoas vão vendo o meu gesto. E esse gesto de secretários é me posicionando que eu vim aqui para a gente fazer as mudanças que precisam ser feitas. E esse bate-papo nós vamos continuar no próximo bloco. Não saia daí, que tem mais informações repassadas pelo prefeito de Caratinga, Marco Antônio Junqueira.